Boa noite você que está aí no YouTube. Boa noite você que está aqui no Instagram também. Eu vou agora para o momento da palavra de Deus, da mensagem de Deus. E eu peço a você que desde já fique comigo até o final. Você não parou nesse vídeo aqui por acaso. Você que está no YouTube, você não parou nesse vídeo aqui por acaso. Eu tenho certeza que Deus quer ministrar algo na tua vida nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai lhe ensinar algo muito importante na Bíblia para você nessa noite. Então desde já fica comigo. Também eu peço para que você se inscreva no canal. Peço para que você também dê o seu like aí, tá bom? Comenta, se Deus falar algo com você aqui nesse vídeo, comenta, deixa nos comentários aí. E compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir compartilhar essa mensagem. Porque vai ser muito importante para o crescimento espiritual de cada pessoa que ouvir essa mensagem. Beleza? Você que está chegando aqui no Instagram agora também, compartilha. Me ajude a evangelizar, me ajude a pregar, a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Tem aqui a setinha aqui do YouTube aqui, ou do Instagram aqui também. Você pode enviar para as pessoas acessar aqui essa live também ao vivo e a cores, tá bom? Vamos lá então. Eu quero falar com vocês um pouco sobre fé. Sim, quero falar um pouco sobre fé. E eu quero levar você a entender que a solução desse teu problema, seja ele qual for, a solução desse teu problema está em uma atitude sua. Está em primeiro você receber essa palavra, crer, guardar no teu coração e depois você tomar uma decisão. E eu vou explicar aqui para vocês aqui. Eu não quero dar spoiler agora no início não, do que Deus vai falar. Vamos lá aqui. Olha só, Romanos capítulo 10. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa aí perto, pega aí. Traga esse negócio aí, a palavra de Deus aí para perto de você, que você vai ser abençoado e edificado hoje. Romanos 10, o versículo... a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Romanos 10, 11. Para vocês terem uma ideia, o título dessa mensagem, né? Na verdade, o título não. Essa mensagem, para vocês terem ideia, Deus me deu ela num barbeiro. Eu estava cortando o cabelo, fazendo a barba. Não foi hoje, né? Como vocês podem ver, tá tudo grande aqui. Mas eu estava cortando o cabelo, fazendo a barba. E aí o barbeiro lá, o cabeleireiro, né? Conversando comigo e ele falando da situação que está acontecendo no mundo. Essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, de coronavírus, aquele negócio todo. E o caos econômico, tudo isso que está acontecendo. Doenças em cima de doenças. E ele falando comigo lá, cortando o cabelo. E aí ele perguntou o seguinte, Rafael, você como pastor de jovens, você como líder de jovens, você como conhecedor da palavra de Deus, o que é que você acha? O que é que você acha sobre isso que está acontecendo no mundo? E aí eu falei para ele, comecei a falar, que quando a Vanessa disse que quando eu começo a falar eu não paro, né? E aí eu comecei a falar, comecei a ensinar ele, na hora o Espírito Santo vem encaixando versículos, e aí se formou essa palavra. E aí o Espírito Santo diz, leve esse mesmo ensinamento para as pessoas lá no YouTube, para as pessoas aqui do Instagram. Leve esse mesmo ensinamento para os jovens. E é isso que eu venho trazer aqui para vocês nessa noite. Quero falar assim sobre fé. Quero falar assim sobre o poder que nós temos dentro de nós. Esse poder de obter qualquer milagre que você esteja precisando. Olha só o que é que a Bíblia diz, lá no livro de Romanos 10, 11. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego. Tem traduções que diz judeus e não judeus. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez, só o versículo 13. Porque
todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Tem traduções que diz, porque todo aquele que pede ajuda ao Senhor será salvo. No tempo em que nós vivemos hoje, nós sabemos muito bem, é um tempo em que as pessoas mais do que nunca estão buscando a Deus. Estão buscando resolver os seus problemas, as suas soluções em Deus. Mais do que nunca, o tempo em que nós vivemos hoje, existem muitas pessoas orando, clamando, pedindo a Deus por um milagre. Quem sabe, seja na área da saúde. Quem sabe, existe muitas pessoas que estão invocando o nome do Senhor, pedindo a ajuda do Senhor para serem curados de uma enfermidade. Seja a enfermidade que for. Tem pessoas que estão pedindo, clamando, suplicando para ser curada de um câncer, para ser curada de um mioma, para ser curada até do coronavírus mesmo, para ser curado de qualquer doença pulmonar, para ser curado de garganta, de qualquer coisa. Tem pessoas que estão orando, clamando, invocando o nome do Senhor, pedindo a ajuda do Senhor, para achar alguma solução para a sua vida financeira, para achar alguma solução para o seu trabalho, para o seu comércio. Tem pessoas que estão clamando, orando, pedindo a Deus também para a ajuda de Deus, para achar uma solução para aquela cura. Seja a depressão, seja a fobia, seja o medo, seja o pânico. Seja um problema psicológico, seja um problema espiritual. Estão clamando, invocando o nome do Senhor porque precisam de uma libertação. Porque precisa da solução daquele problema. Porque precisa que a família volte a ser como era antes, aquela família restaurada, aquela família unida. Quem sabe tem pessoas que o seu lar está todo desfeito. Está todo desfeito. Quem sabe você, jovem, que está me assistindo, quem sabe você, a sua vida dentro da sua casa é quarto, cozinha, para pegar a comida, volta para o quarto. Sai do quarto, vai na cozinha, pega a comida e volta para o quarto. Quem sabe não tem mais ali uma estrutura familiar na tua casa. E quem sabe você tem orado, você tem invocado o nome do Senhor, você tem buscado a Deus, essa ajuda de Deus, para conseguir solucionar esse problema, esse milagre da tua vida. Só que, porém, olha só o que a Bíblia diz. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Essa palavra salvo vem da palavra salvação, que quer dizer no grego sozo. Essa palavra é uma palavra completa. Salvação é uma palavra completa. Se uma pessoa que precisa ser salva, essa pessoa ela tem que estar em perigo de vida. A pessoa, para ser salva, ela tem que estar em perigo de vida. Então a palavra salvação não se trata apenas da morada no céu, como muitos acreditam que salvação é apenas a morada no céu depois da morte. Não se trata apenas disso. Mas essa palavra salvação, ela é para todas as áreas. Qual é a área da tua vida que você precisa de salvação? Qual é a área da tua vida que você está correndo risco de vida? A área na tua vida que você está correndo perigo? Essa área você precisa ser salvo. Seja na área psicológica, seja na área sentimental. Seja traumas, rancor, mágoas do que ficaram de pessoas do passado que estão acarretando vários problemas em você, problemas psicológicos em você hoje. Então, você precisa ser salvo nessa área. Quem sabe você está passando por depressão, ansiedade, fobia, pânico. Quem sabe nessa área da depressão, você precisa ser salvo nessa área. Você precisa ser salvo da depressão. Você precisa ser salvo, se for na vida financeira, você precisa ser salvo das dívidas. Você precisa ser salvo em relação à vida sentimental, dessa carência que você tem das pessoas e que atira para todo lado na vida sentimental. E por isso que nada dá certo, nada vira em casamento. Qual é a área que você precisa ser salvo? Quando a Bíblia diz
que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra salvo, mais uma vez eu repito, está falando de todas as áreas, não apenas da morada no céu. Então todas as áreas. Agora, porém, olha só o que é que diz no versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não crê? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Olha só o que é que diz. Primeiro começa dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, tem tradução que diz, todo aquele que pedir a ajuda do Senhor, será salvo. Só que como é que você vai invocar, como é que você vai clamar, como é que você vai pedir ajuda? A Bíblia está dizendo no versículo 14, a quem você não crê. A quem não creram. E quem sabe, você está olhando aí para mim na live, você está olhando para mim aí no YouTube, e quem sabe você está dizendo assim agora, Rafael, mas eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo passou por essa terra. Eu creio que Jesus Cristo existiu. Eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Eu creio que Jesus Cristo, Ele andou por nós, Ele pregou. Eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário. Rafael, então como é que você está dizendo que eu não creio? Você tem que entender, essa palavra creram, ela tem o mesmo sentido e significado da palavra conhecer. Conhecer. Porque você só acredita naquela pessoa, você só crê realmente, por total e por completo, naquela pessoa, se você conhecer a pessoa. E existe uma diferença entre conhecer a pessoa e conhecer a história da pessoa. A história da pessoa. Muitos conhecem a Cristo, conhecem a Jesus, conhecem somente a história. Conhecem a história. Conheço Mateus, Marcos, Lucas e João, Rafael. Conheço a biografia, eu sei o que ele fez. Mas existe uma diferença entre conhecer a história e conhecer a pessoa. Por exemplo, muitas pessoas conhecem a minha história. Muitas pessoas conhecem um pouco da minha história até aqui. Muitas pessoas conhecem a minha história. Agora, me conhecer é a minha esposa que me conhece. Me conhecer é quem convive comigo. É quem tem intimidade comigo. Então a Vanessa me conhece. Mas a maioria das pessoas que conhecem a minha história não me conhece. Então existe uma diferença entre conhecer a pessoa e conhecer a história. Por que as suas orações não estão sendo respondidas? Quem sabe as suas orações em relação à fé, em relação a obter aquele milagre, em relação a obter aquela cura, em relação a se livrar daquele pecado, em relação a se livrar daquela depressão maldita do inferno. Porque talvez ainda você não conhece a Jesus de verdade, mas só conhece a história. Porque para você crer e acreditar em Jesus Cristo de verdade, por total e por completo, acreditar no poder que há no nome de Jesus, você tem que conhecê-lo, não tem outro caminho. É aí onde o bicho pega. Olha só. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Próxima pergunta que a Bíblia vai dizer. Primeiro, como é que vão invocar? Como é que vão pedir ajuda a uma pessoa que eles não conhecem? Que eles não creram, não acreditam? E segundo, como é que eles vão acreditar na pessoa se não há quem pregue? Se não há um bocão que fale sobre aquela pessoa? É mais ou menos assim. Deixa eu explicar para vocês. Quando você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu quero que você entenda isso. Quando você vai comprar um produto, por exemplo, quem sabe você está precisando emagrecer. Aí você se depara na internet ou
com alguma pessoa, e essa pessoa está oferecendo um produto para emagrecimento. Quem sabe é um chá para emagrecer, uma comida, umas dicas, né? Um e-book, alguma coisa assim, que lá vai ensinar receitas para você se alimentar melhor, vai ensinar exercícios e dicas para você conseguir o que você tanto quer, que é perder peso. O que é que vai fazer, na verdade, o que é que vai fazer você comprar aquele curso ou você comprar aquele produto? O que é que vai fazer você comprar, investir o seu dinheiro naquilo? A tua fé. A tua fé em acreditar que aquele negócio, aquele produto vai dar certo com você. E para isso, o vendedor vai chegar para você e vai tentar te convencer. O vendedor vai chegar para você e vai te apresentar ao produto. E vai fazer você conhecer o produto ou conhecer o curso. Então ele vai dizer, olha, o curso oferece isso, assim, assado, assado, assado. O curso oferece isso, o produto, ele funciona assim. E você vai ficar balançado e você vai ficar, meu Deus, será que vai dar certo? Porque você tanto quer emagrecer. Você é o seu sonho, a sua meta, perder peso. E você está destinado. E aí o vendedor está lá explicando. E aí o vendedor começa a mostrar resultados. O antes e depois daquelas pessoas. Olha a pessoa aqui, olha como ela ficou depois. É assim que funciona? É desse jeito que funciona. Até que você vai fazer o quê? Você vai ter fé naquilo. Você vai acreditar naquele produto. Mas só depois de conhecer. Não tem como você ter fé e acreditar em alguma coisa que você não conhece. Não tem como. Então quando você conhece, você vai ter fé. Você vai depositar fé e esperança e crer que aquele negócio vai funcionar com você, assim como funcionou com as outras pessoas. E aí você vai colocar a mão no bolso e você vai comprar e você vai pagar. A mesma coisa, gente, é em relação ao poder do Evangelho. É em relação a Cristo. Você precisa conhecer o poder que há no Evangelho através de Jesus Cristo. Quando você conhece o poder que há no Evangelho através de Jesus Cristo, você utiliza a fé, você deposita a fé, você investe e acredita que aquele milagre vai acontecer e vai dar certo na sua vida. É isso, gente. Versículo 14. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O problema, eu vou dizer aqui para vocês, quando eu falo de evangelho de poder, eu estou falando do evangelho puro. Eu estou falando do evangelho que prega cura. Eu estou falando do evangelho que prega libertação. Eu estou falando do evangelho que diz, ei, essa situação aí que parece impossível para você, para Deus é possível. A força e o poder de vencer essa situação, de se libertar, de ser curado, de ser salvo, está em você. É isso que eu quero que você entenda. O Evangelho, o poder do Evangelho, a gente utiliza através da fé. E não é a questão da fé de Deus, a fé de Jesus. Não, é a sua fé. É a nossa fé que está em jogo. A Bíblia diz que Deus repartiu com cada pessoa uma medida de fé. Nós temos uma medida de fé. Em algumas áreas da vida, a fé é desse tamanho. Em outras áreas da vida, a fé daquela pessoa já é grande. Em outras áreas, pequena. Em outras áreas, a fé é maior. E assim é cada pessoa. Cada um tem a sua medida de fé em determinadas áreas. Se você crer de todo o teu coração, na totalidade do Evangelho, na totalidade que há no poder do nome de Jesus, você consegue obter qualquer milagre, você consegue obter essa cura,
Eu estou falando com pessoas que estão enfermas. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão até com Covid. Escute em nome de Jesus. Cristo é o mesmo Cristo de ontem, do passado, é o mesmo Cristo de hoje. Ele pode te curar. O que é mais fácil para Deus? Eu faço essa pergunta a vocês. O que é mais fácil para Deus? Curar uma pessoa de Covid? Curar uma pessoa de um câncer terminal? Ou perdoar os pecados de uma pessoa? O que é mais fácil? O que é mais fácil, curar um câncer terminal, Covid, curar uma dor de cabeça, ou Cristo perdoar os pecados de uma pessoa? Se aquela pessoa confessa, se arrepende, se aquela pessoa pede perdão e deixa o abandono do pecado. O que é mais fácil para Cristo? O que você acha que é mais fácil? Eu respondo para você o que é mais fácil. Todos esses milagres que eu falei são mais fáceis. Você tem que entender que não existe Deus mais ou Deus menos em relação aos determinados problemas. Deus é Deus e ponto final. Você tem que entender que o mesmo Deus que perdoa pecado, o mesmo Deus que quando você aceita Jesus, lhe garante a morada no céu, lhe garante a vida eterna, é o mesmo Deus, é o mesmo poder que tem a capacidade de fazer você ser curado, de fazer você ser curada. Rafael, me dê exemplo bíblico. Eu quero exemplos da Bíblia. Tá bom, eu vou falar um exemplo bíblico aqui para você. A Bíblia diz que levaram até Jesus um paralítico. E levaram até ele por cima da casa, passaram lá, desceram o rapaz com todo cuidado. Jesus estava dentro de casa quando olhou para o paralítico. Jesus diz: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Na mesma hora Jesus olhou e viu que os fariseus estavam olhando aquela cena, olhando Jesus perdoando pecado. E os fariseus em pensamentos ficavam dizendo coisas contra Jesus. Mas quem é esse que tem poder para perdoar pecados? E aí Jesus Cristo vai olhar para os fariseus, vai olhar para toda aquela gente que estava lá. E Jesus vai dizer assim: o que vocês preferem? O que vocês preferem que eu diga ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta, toma o teu leite e anda? O que Jesus estava querendo nos ensinar é que é a mesma facilidade para Ele. É a mesma facilidade para Ele perdoar pecados e curar um paralítico. Ele simplesmente soltou uma piadinha. Ele meio que foi irônico. E ele chegou para os fariseus: aí, escolha. O que vocês querem que eu diga para o paralítico? Vocês querem que eu diga perdoados estão os teus pecados? Ou você quer que eu diga levanta, toma o seu leite e ande? Porque qualquer uma das coisas que eu fizer, ele vai ser salvo. Ele vai ter a solução do problema dele resolvido. Quando você aceita Jesus, naquela hora, se você crê na totalidade, e se você crê, se você for ensinado sobre a totalidade do poder do nome de Jesus, naquela hora que você aceita o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, naquela hora o teu corpo físico tem que ser curado de qualquer enfermidade. Eu não estou pregando besteira e nem heresia. Jesus diz: o que vocês preferem que eu fale? Perdoados os pecados ou levante e ande? Vai dar no mesmo. Vai dar a mesma coisa. Chegou uma moça aqui na igreja, uma vez no dia de culto. E o pastor estava aqui pregando, eu estava lá fora como obreiro. E aí, um casal de jovens meu aqui, do meu pastoreado, do nosso ministério, chegou aqui na porta da igreja aqui e trouxeram uma mulher. Essa mulher estava praticamente morta. E ela estava possessa por um espírito maligno. E eles trouxeram a mulher sem conseguir andar direito, aquele negócio todo.
E para honra e para glória de Deus, me chamaram, Rafael, fui lá, fiz a libertação, orei, repreendi o mal, botei o capeta pro quinto dos infernos. E aí ela tornou. Quando ela tornou, ela disse: Rafael, eu estou com uma dor de cabeça muito forte. E eu tenho esse problema de dor de cabeça sempre. Mas é uma dor mesmo que um negócio não passa. Eu não estou conseguindo nem olhar direito aqui para o senhor, de tanta dor de cabeça que eu estou aqui. Eu disse: tenha calma, sente. Ela sentou. Eu comecei a pregar Jesus para ela. E eu pregando, falando, tal. Até que eu convidei ela para aceitar o nome do Senhor Jesus. Aceitar o Senhor Jesus na sua vida. E ela disse: Rafael, eu quero me arrepender hoje. Eu quero aceitar o Senhor Jesus na minha vida como único e suficiente Salvador. E eu expliquei bem rapidinho. Eu expliquei essa parte da Bíblia a ela. Eu expliquei que o mesmo Deus, o mesmo poder e a mesma facilidade que Deus tem de curar, de aceitar ela como filha e levar ela para a vida eterna, é a mesma facilidade que Deus tem de curar ela na hora de qualquer doença. E eu falei isso para ela, eu disse: depois da oração aqui, depois que você aceitar Jesus, eu não vou orar para a dor de cabeça sair. Não. Eu vou orar para você aceitar Jesus. Você vai aceitar Jesus aqui e a dor de cabeça vai sair. Aí ela olhou assim para mim e eu disse: você acredita na Bíblia? Você acredita que isso que eu li aqui para você é verdade? Ela disse: eu acredito, eu creio. Pois então pronto, vamos aceitar Jesus? Vamos. Ela fez a confissão. Eu terminei fazendo a oração, abençoando. E quando terminou, eu disse: irmã. E ela respirou aquele fôlego, se sentiu aquela paz aliviada. E eu disse: irmã, procura a dor de cabeça agora. E ela olhou para mim e disse: passou, Rafael, a dor de cabeça foi-se embora. E eu disse: glória a Deus, o que está escrito aqui é verdade. A questão é: como crerão se não há quem pregue, se não há quem ensine? O problema de hoje, você sabe o que é? O problema de hoje é que o evangelho do poder cada vez mais tem sido menos falado e menos ensinado e menos pregado. O evangelho hoje, a maioria das vezes que você encontra, que você vê vídeos no YouTube aqui mesmo, não falando, nem criticando, nem julgando nenhum pastor. Mas infelizmente o evangelho meio que virou um negócio muito emocional, muito chororô. O evangelho hoje virou um negócio assim: tenha paciência, que essa enfermidade aí o Senhor vai prover. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. O evangelho virou um negócio hoje mais ou menos assim: não, se tu tá enfermo, se tu tá passando por esse problema no teu corpo físico, no espiritual, se você tá precisando de libertação, não se preocupe não, porque isso é propósito de Deus na tua vida, essa doença. Eu já ouvi pessoas dizer isso. Eu já ouvi pessoas dizer que era o propósito de Deus que ela ficasse doente. Era o propósito de Deus colocar o câncer, colocar o Covid, colocar para lascar na pessoa. Não, é propósito de Deus você andar na vida endividado, você andar na vida depressivo. Não, é porque Deus quer, é vontade dele. Ele quer trabalhar alguma coisa em tua vida. E cada vez mais essas mentiras vem tomando conta nas pregações. E as pessoas vão ouvindo. E se o que elas ouvem é isso, elas vão acreditar nisso. E a pergunta é: se você está passando por um problema que é impossível aos olhos humanos, que só Deus para lhe curar, para lhe salvar, para lhe restituir. Se você está passando por esse problema e você quer sair desse problema, você quer ser liberto, ser curado, e aí você se depara com pessoas dizendo que não, é vontade de Deus que você esteja assim. O que é que você vai fazer? Se a única pessoa que podia te ajudar era Deus, o que é que você vai fazer? Você vai se desesperar. Mas não, gente. Eu creio, eu tenho essa fé. Eu creio no Evangelho.
Eu creio quando o evangelho do poder está aqui contido no livro de Atos. Eu creio, sabe, naquele evangelho primitivo, onde pessoas eram curadas, onde pessoas eram libertas. A Bíblia diz, Jesus diz na sua palavra: estes sinais acompanharão os meus discípulos. Aí diz lá no versículo seguinte: em meu nome expulsarão demônios. É a primeira coisa que começa. Mas não, hoje em dia você não vê, não vamos mexer com esse negócio, não deixa o capiroto lá quietinho na dele, não vamos mexer porque não sabe, né? Vai que... Falta de conhecimento. Você não conhece o Jesus que você mesmo está dizendo que está servindo. Você não conhece o poder do evangelho. A Bíblia diz: errais vós por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Está na Bíblia. E simplesmente a gente vai acatando um evangelho do coitadismo. Um evangelho de, não, é porque quando Deus, né, tiver misericórdia de mim. Não! Escute isso. A fé é sua fé. A Bíblia diz: tendes tu fé? Tenha em ti mesmo. Enquanto você está esperando de Deus um milagre, Deus está lá de cima coçando a cabeça e esperando você compreender o que está aqui nesse livro da Bíblia e depois buscar o teu milagre. Você está dizendo: cadê meu Deus, cadê meu Deus? E Deus está dizendo: cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho? Tudo que Deus tinha para fazer em nossa vida, Ele já fez, Ele já cumpriu. Está aqui nesse livro chamado Bíblia. Está aqui na lei dEle. Está aqui. A questão é que isso aqui tem sido ignorado nas nossas casas. Isso aqui, esse livro chamado Bíblia, tem pegado poeira na nossa estante. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é um Evangelho baseado no poder. É um Evangelho baseado na dificuldade, no milagre. Dificuldade, momento difícil, parece impossível, Jesus vai lá e resolve. Para o nome dele ser glorificado. O nome de Jesus na tua vida não é glorificado na doença. O nome de Jesus na tua vida não é glorificado na pobreza, na miséria. O nome de Jesus na tua vida não é glorificado nos fracassos. Mas o nome de Jesus na tua vida é glorificado na tua vitória, no teu milagre, na tua cura, na tua libertação. Você tem que crer que o poder do Evangelho é real. Você tem que crer que Jesus pode te curar hoje, agora. Você tem que crer que a Bíblia diz lá no livro de Isaías: e levou sobre si nossas enfermidades e mazelas. Jesus levou sobre si nossas enfermidades, mazelas na cruz do Calvário. Mas muitos, por falta do conhecimento, por falta de pessoas que lhe ensinem, por motivos que têm baseado a sua fé no evangelho do coitadismo, tem sofrido. E eu vejo crentes apanhando hoje. Eu vejo crentes de muitos anos de crente apanhando com a vida cheia de enfermidade, de doença. Enfermidade e doença não é para crente. Não é para crente. Ah, Rafael, é porque eu sou velhinho, ou eu sou velhinha, eu estou ficando idosa, e é normal, né? A gente pegar aqui umas doenças aqui e acolá. É normal, né, Rafael? Não. Não. Biblicamente falando, na velhice, a Bíblia só diz que acontece duas coisas na velhice: cansaço e fadiga. Não diz a enfermidade. Leia na Bíblia. Vá na Bíblia. Veja qual foi os discípulos de Jesus na Bíblia.
qual foi os discípulos de Jesus na Bíblia do Novo Testamento que morreu de enfermidade? Me diga. Qual discípulo morreu de enfermidade na Bíblia? Muitos eram mortos por causa das perseguições. Muitos eram mortos por conta da espada. Uns eram crucificados, outros eram decapitados. Mas não por conta de enfermidades, porque enfermidades ficou com Jesus quando ele foi para a cruz. Sim, eu estou dizendo a você, acredite, não é para morrer de doença, é para morrer de velhice mesmo. É o normal. Sim, como aconteceu com João. Estava tão velhinho na ilha de Pátimo. Jesus se apresentou a ele e lhe revelou todo o Apocalipse, como você sabe da história. Mas João não morreu de enfermidades. É assim que eu creio. Claro que não é por conta disso, não é por conta da minha fé, por conta da minha crença, não é por conta disso que eu vou viver a minha vida fazendo o que quiser do meu corpo. Vivendo a minha vida sem me exercitar, sem buscar ter uma boa alimentação. Viver a minha vida aí comendo besteira. Não, claro que eu não vou fazer isso. Até porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor vosso Deus. É como se eu dissesse, Deus, já que eu vou morrer de velhice mesmo, eu vou fazer o que eu for aqui com o meu corpo aqui, prejudicar, engordar, seja o que for. Não é assim. Até porque nós prestaremos conta com o que a gente fez com o nosso corpo físico aqui na terra, a Deus. Não é? Não tem nada a ver. E não é porque que eu creio que a pessoa pode ser curada da Covid. Eu creio que o nome de Jesus é mais forte do que o coronavírus, do que esse negócio todo. Não é por conta disso que eu vou andar agora sem máscara ou descuidado na rua. De maneira nenhuma. Tenho um corpo físico, tenho um corpo biológico. Eu tenho um corpo físico que se eu sair na chuva, eu posso gripar, eu posso... Sim, com certeza. Mas eu vou me prevenir. Só que a questão é que eu não vou ficar com medo. Porque mesmo que eu pegue, eu creio que Jesus Cristo pode me curar. Através da sua palavra. Eu creio que nenhum mal me sucederá. Essa é a questão. A sua medida de fé é a questão. Você tem que entender, muitas pessoas estão colocando a sua fé, aliás, muitas pessoas, por causa da ausência da sua fé, colocam tudo na conta de Deus. Quando você vai ler a Bíblia, olha só isso, gente. Quando você vai ler a Bíblia, eu vou ensinar isso aqui para vocês. Vai ficar um extra aí para vocês. Quando você lê a Bíblia, lá no livro de Marcos, vai ficar de graça. Lá no livro de Marcos 1, deixa eu ver aqui o tempo aqui da mensagem para não passar. Lá no livro de Marcos 1, Marcos 1, olha só, versículo 32. Você vai entender por que Jesus Cristo, Jesus Cristo, Filho do homem, todo poderoso, por que Jesus Cristo curava muitas pessoas, mas ao ponto de que tinha algumas que ele não conseguia curar. A Bíblia diz de uma cidade que Jesus passou, e a Bíblia diz que lá não aconteceu muitos milagres, aconteceram poucos milagres. Aí vai dizer no versículo seguinte, porque muitos não acreditaram nele. Marcos 32, olha só. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos. E eu quero que você, se você tiver com a Bíblia aí, risque a palavra todos. Eu vou lhe ensinar uma coisa aqui, ninguém lhe ensina isso aqui não, mas eu vou lhe ensinar. Risque a palavra todos. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Versículo 33, toda a cidade estava reunida à porta. Versículo 34, e ele curou muitos. Circule a palavra muitos. E quem sabe você já deve ter entendido. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. A Bíblia vai dizer no versículo 34, levaram até Jesus
todos os enfermos e endemoniados daquela cidade. Só que no versículo 34, a Bíblia vai dizer que não foi todos que foram curados e libertos. A Bíblia vai dizer que foram muitos, mas não foram todos. Essa dúvida esteve comigo por muitos anos. Porque muitas das vezes eu orava em pessoas para ser curadas e elas eram curadas de qualquer enfermidade. Muitas vezes eu ia em relação a fazer uma libertação na pessoa, orava, manifestava e o demônio ia para a pedra, ia para o quinto dos infernos. Só que muitas outras vezes não. Tinha pessoas que eu orava e se sentia melhor, mas não era curada. E tinha casos que o demônio não saía. E eu sempre me perguntava: rapaz, por que dá certo? Por que dá certo para umas pessoas e para outras não? Quem sabe essa dúvida é sua. Quem sabe ainda hoje você pergunta: meu Deus, por que a fulana, o Beltrano consegue um milagre, consegue ser curado, consegue ser liberto e eu não? Por que ele consegue e eu não? O que é que ele é mais do que eu? E eu tinha essa dúvida. Por que não dá certo? Dá com um, com outro não dá, Jesus? Até que Jesus me ensinou isso tudo que eu estou pregando aqui para vocês. Nem o próprio Jesus conseguiu curar e libertar todos. Por quê? E aí eu entendi de forma bem simples. Porque o poder, escuta isso aqui, o poder do seu milagre está em você. Isso é muito forte. O poder do seu milagre, seja ele qual for, cura, enfermidade, libertação, seja a área que for, o poder do seu milagre está em você. Na verdade, Cristo está apenas esperando a tua medida de fé crescer, para que quando você adquirir aquela fé, e a Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouquinho, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então Cristo está esperando a tua fé crescer, você ter aquela fé, Ele está esperando você acreditar, você crer, para aquele poder que está dentro de você do seu milagre, gerar o resultado, o fruto. Quer exemplos bíblicos de novo? Cego Bartimeu chegou até Jesus. E o cego ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E quando ouviu a multidão passando, ouviu que Jesus passava, começou a gritar desesperado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais a galera mandava ele: cala a boca. E ele ficava a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu e disse: espera aí, chama esse camarada. Chamaram o cego Bartimeu para perto de Jesus. Pega o segredo, irmão. Quando chegou, Jesus Cristo perguntou: o que é que você quer? O que você quer? Sempre quando você vai ver casos que Jesus vai curar uma pessoa, que Jesus vai libertar uma pessoa, Jesus vai perguntar: o que queres? Sempre. E o cego respondeu: eu quero tornar a ver. Jesus Cristo vai dizer o seguinte: pois vai, que a minha fé te salvou. Amém? Não. Não é isso que Cristo vai dizer. Leia na Bíblia. Jesus Cristo vai dizer: pois vai, porque a tua fé te salvou. A tua, cabeção, a tua fé te salvou. E o cego tornou a enxergar. E você vai ver muitos outros casos na Bíblia, que Jesus vai dizer: pois vai, porque a tua fé te salvou. Vai, porque a tua fé te salvou. Ei,
o poder do teu milagre já existe dentro de você. É a tua fé. É a tua fé. O quanto você acredita que Deus é capaz de te curar, de te libertar, de tirar você desse emaranhado de dívidas, de te prosperar, de restaurar a tua família, de restaurar a tua casa, de restaurar o teu emocional. O quanto você acredita que o nome de Jesus é capaz de te libertar da depressão, do pânico. O quanto que você acredita nisso. É a tua fé que conta. É a tua fé que conta. E para a gente encerrar, e eu entendi isso em nome de Jesus. Por mais que homens de Deus possam chegar até você, usados por Deus, enviados por Deus para orar por você, por mais que tenham pessoas que orem por você, por mais que você esteja orando, clamando, suplicando, como diz aqui a palavra, seja o homem de Deus que for, colocar a mão na tua cabeça, mas se a tua fé não for contigo, se você não crer e não acreditar, nada vai acontecer. Nem Jesus Cristo, que tinha todo o poder, que o Espírito Santo operava e agia nele, todos foram levados até ele, muitos foram curados. Nunca esqueça isso. A questão é que Cristo, ele olha para dentro de você, ele sabe as intenções do nosso coração, ele sabe o quanto você acredita nele. Olha só isso aqui. Só que o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, o que eu estou ensinando para vocês hoje, eu estou te dando fé. Eu estou te dando um gás aí de fé que está faltando. E como pregarão se não forem enviados? Versículo 15. Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, boas notícias. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Eu pergunto a você hoje, quem é capaz de acreditar nisso que eu estou ensinando? Quem aqui é capaz de acreditar que o que eu estou falando para você aqui, eu estou lhe dando versículos bíblicos, eu estou lendo a Bíblia para você. Eu não estou lendo um texto que eu criei, eu estou lendo a Bíblia. Quantos aqui acreditam nessa pregação? Versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, como diz algumas traduções. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu estou lhe dando fé nessa noite. Eu estou lhe dando fé para você chegar diante de Deus. Entenda uma coisa. O que é uma oração? Uma oração é uma audiência. Eu já vou encerrar, prometo. Desculpa se ficou muito grande. Mas o que Cristo tem para ensinar aqui, eu creio que é muito importante. Pode salvar a tua vida. Se você crer, pode salvar a tua vida. O que é uma oração? Uma oração é uma audiência. Quando você vai na audiência, você tem lá o juiz, você tem você, que é a pessoa que está buscando o seu direito. Você tem um juiz, você tem o seu advogado de defesa, que é o Senhor Jesus Cristo. E você tem um acusador, que é o diabo. Quando você vai nessa audiência, através da oração, você tem que levar a palavra de Deus, a lei. Um juiz, ele não vai olhar para você porque você é bonzinho ou porque você tem uma boa aparência. O juiz, ele vai olhar a lei. Deus, ele não faz aliança com pessoas. Deus, ele faz aliança com a palavra. Com isso aqui. Ele faz aliança com a própria palavra dele. Então, quando você conhece os seus direitos como filho de Deus, e qual é os meus direitos, Rafael, como filho de Deus, o seu direito é de salvação. E como eu falei para você no início, salvação, palavra completa. O seu direito é ter um corpo curado. O seu direito é
ter um emocional, seja lá qual o problema psicológico, seja ele que for, curado, restabelecido. O seu direito é ter uma família restaurada. O seu direito é ter um casamento de sucesso, bem sucedido. O seu direito é viver uma vida próspera aqui nesta terra. O seu direito é viver uma vida liberta contra demônios, principados e potestades. Esses são os seus direitos como filho de Deus. Só que isso você tem que acreditar. Tem que acreditar que é verdade, gente. O que está aqui nesse livro se materializa se você crê. O que está aqui nesse livro não é apenas para literatura, mas é poder. É poder. E você vai na audiência e você conhece os seus direitos. E você vai falar com o seu advogado de defesa. Você vai falar com o juiz em meio do advogado de defesa. Você vai falar com Deus pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus foi lhe dado todo o poder, domínio e autoridade. Creia, meu irmão. Creia. Você merece ter uma vida feliz. A vontade de Deus para a tua vida não é uma vida cheia de doença, uma vida cheia de problema. Não. A vontade de Deus na tua vida, a Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A questão é que estão te enganando durante a tua vida sobre Deus. A questão é que você não tem conhecido, como eu falei no início, você não tem conhecido verdadeiramente o Cristo, o poder do Evangelho. E eu encerro aqui. E você vai até Deus na oração, na audiência, leva seus direitos. Não tem como dar errado. Não tem como você sair da audiência sem a tua resposta, sem o teu milagre. Eu quero fazer uma oração agora por você. Você que está aqui na live, você que está aí no YouTube, assistiu, caiu de paraquedas aqui. Eu vou presentear você que ouviu 1 hora de mensagem. E eu quero fazer uma oração por você. Se você estiver doente, seja a doença que for, seja até o Covid, tá? Falta de ar, com febre, garganta doendo, dor de cabeça. Eu quero levar você a crer em tudo isso que eu preguei. E agora nós vamos praticar. E você vai contar testemunho aí nos comentários. E você vai me dar testemunho aí. Tudo para quê? Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar para você que está enfermo, doente. Quem sabe a tua enfermidade, esse problema, tua não. Tá? É repreendido que essa enfermidade não é tua não. Quem sabe essa enfermidade que você está passando não é em relação ao teu corpo físico, mas é espiritual. Quem sabe é uma depressão. Agora mesmo, antes de estar aqui, a gente foi fazer uma visita a uma jovem que estava se cortando. O negócio não tá moleza não, o diabo não brinca não, irmão. Então quem sabe você está passando por depressão. Você está com ansiedade, fobia, pânico. Quem sabe o teu problema é uma tristeza que você não consegue explicar. Aquele sentimento de solidão. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Você que está na live também. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio no poder do Evangelho. Eu creio, meu Deus, no que está escrito na tua palavra, no qual a tua palavra mesmo diz, o Senhor mesmo diz, que o Senhor Deus vela por ela a cumprir. A tua palavra diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. A tua palavra diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Senhor, e em nome de Jesus, eu venho nesta oração agora e apresento a vida desta pessoa. Quem sabe essa pessoa, meu Deus, está com Covid. Quem sabe essa pessoa, meu Deus, está com um tumor. Quem sabe essa pessoa está com mioma. Quem sabe essa pessoa está com câncer. Quem sabe essa pessoa está com problemas, meu Pai, no seu corpo físico. Essa pessoa não consegue andar. Quem sabe essa pessoa está com problema nas juntas dos joelhos.
Quem sabe essa pessoa está com dor de cabeça crônica. Quem sabe essa pessoa tem rinite, sinusite. Quem sabe essa pessoa está com febre. Meu Deus, seja a enfermidade que for, eu creio no poder da tua palavra. Eu creio quando a tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo já levou sobre si todas as enfermidades, doenças e mazelas. Pai, eu creio na tua palavra. Meu Deus, e em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que ora comigo agora, essa pessoa que fechou seus olhos agora, está orando, seja por ela, seja por uma pessoa, um familiar que está passando por uma enfermidade. Quem sabe essa enfermidade é na alma, é no espírito. Quem sabe é uma depressão, é uma tristeza, é uma fobia, é a ansiedade, é uma angústia que essa pessoa está sentindo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai com teu poder agora. Invade a casa dessa pessoa agora com a tua unção. Desfaz todo o laço do inferno, toda a armadilha do diabo, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus, meu Deus, agora, meu Pai, com o teu poder, meu Deus, nós cremos, meu Pai, que não há distância para quilômetro para o mundo espiritual. Então, meu Pai, eu creio que não importa a distância que essa pessoa esteja de mim, meu Pai, mas o teu poder ela pode chegar até ela se ela crer. E meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa agora, e eu declaro agora toda a seta do inferno, toda a armadilha de Satanás, toda obra do inferno caia-se por terra agora, em nome de Jesus. Declaramos ao corpo, espírito, a alma, nós declaramos, seja curado agora, em nome de Jesus. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, diga, meu corpo seja completamente curado agora, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Eu quero encerrar esse vídeo aqui. Compartilha com a pessoa que está precisando. E creia que você já conseguiu o teu milagre. Compartilha, curte, comenta aí, dá testemunho aí nesse vídeo. Comenta aí o milagre que Deus fez através desse ensinamento na tua vida, através dessa oração. Comenta aí embaixo. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Tchau, em nome de Jesus. Deus abençoe.